Olá, tudo bem? Nós aqui, de novo, firmes e fortes para os nossos estudos. Hoje a câmera está de boa, resolveu, trabalhar. Nós também, Vamos lá, partir para os nossos estudos? Vamos lá. Olha lá, começando. Capítulo 2º dos orçamentos. Artigo 139. A Receita Municipal constituir-se-á da arrecadação dos tributos municipais, da participação de tributos da União e dos Estados, dos recursos resultantes do Fundo de Participação dos municípios e da utilização de seus bens, serviços, atividades e outros ingressos. Artigo 140. A Lei de Iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, os orçamentos anuais. Parágrafo 1º. A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá as diretrizes, objetivos e metas da administração municipal direta e indireta, abrangendo os programas de manutenção e expansão das ações de governo, em nenhum investimento cuja execução ultrapasse o exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual ou sem lei que autorize a inclusão sob pena de crime de responsabilidade. Entendam como exercício financeiro o ano, tá? Então, o ano. Parágrafo 2º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias de caráter anual compreenderá 1. As prioridades e metas da administração municipal. 2. As orientações para a elaboração da Lei Orçamentária Anual. 3. Os ajustamentos do plano plurianual decorrentes de reavaliação da realidade econômica e social do município. 4. As disposições sobre a alteração da legislação tributária. 5. As aplicações dos agentes financeiros de fomento, com a apresentação de prioridades. 6. A projeção das despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, para o próximo ano. Parágrafo 3º. A Lei Orçamentária Anual compreenderá 1. O orçamento fiscal, fixando as despesas referentes aos órgãos e entidades da administração direta e indireta, instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal, estimando as receitas do Tesouro Municipal. 2. O orçamento de investimento das empresas em que o município, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto. 3. O programa analítico de obras, especificando as secretarias e os departamentos. Parágrafo 4º. A Lei Orçamentária Anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação das despesas, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e a contratação de operações de créditos, ainda que por antecipação da receita, nos termos da lei. Parágrafo 5º. O município aplicará, grifem aí, anualmente, nunca menos, grife, que 3% da receita decorrente de seu orçamento na área de desenvolvimento rural. Artigo 141. O prazo para encaminhamento do plano plurianual à Câmara Municipal será até, grifem, 4 meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro e devolvido após apreciado até o encerramento do segundo período da sessão legislativa. Lembrem que o segundo período, aquele período ali de agosto até dezembro. Parágrafo 1º. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias será encaminhado à Câmara Municipal, grifem, até 15 de abril e devolvido após apreciação, até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa, o primeiro período que ele vai ali de fevereiro até julho, tá? Parágrafo 2º. A sessão legislativa ordinária não será interrompida sem a aprovação sobre o projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Parágrafo 3º. O prazo para encaminhamento da lei orçamentária à Câmara Municipal será, grife, até 30 de agosto, devendo ser devolvida após apreciação, até o encerramento do segundo período da sessão legislativa. Artigo 142.
O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo dos efeitos sobre as receitas e despesas públicas decorrentes de isenções, anistias, remissão, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícias concedidos pela administração municipal. Artigo 143. Caberá à comissão técnica respectiva da Câmara Municipal examinar e emitir parecer sobre os projetos e sobre as contas apresentadas, grifem, anualmente pelo prefeito. Artigo 144. As emendas serão apresentadas à comissão técnica competente, que sobre elas emitirá parecer para apreciações na forma regimental pelo plenário da Câmara Municipal. Parágrafo único. O prefeito poderá enviar mensagem à Câmara Municipal para propor modificações de qualquer dos projetos a que se refere este artigo, enquanto não tiver sido iniciado a votação na comissão técnica, da parte cuja alteração é proposta. Artigo 145. Aplicam-se aos projetos mencionados no artigo 139 e aos créditos adicionais que não contraírem o disposto neste capítulo as demais normas relativas ao processo legislativo e aos créditos adicionais. Artigo 146. Os recursos que, em decorrência do veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização do Legislativo. Artigo 147. São vedados, então, são proibidos. 1. O início de programas ou projetos não incluídos na Lei Orçamentária Anual. São vedados a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. São vedados a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, com ressalva das autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pela Câmara Municipal por maioria absoluta. Então, são proibidos a vinculação da receita de imposto a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os artigos 158 e 159 da Constituição Federal, a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde e para a manutenção e desenvolvimento do ensino, como determinado, respectivamente, pelos artigos 198, parágrafo 2º e 212 da Constituição Federal, e a prestação de garantias às operações de créditos por antecipação da receita, previsto nos artigos 165, parágrafo 8º, bem como o disposto no parágrafo 4º do artigo 167 da Constituição Federal. Então, ainda, são vedados, são proibidos a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. São proibidos a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro sem prévia autorização legislativa. É proibido a concessão ou utilização de créditos ilimitados. É proibido a utilização sem autorização legislativa dos recursos do orçamento fiscal e da Seguridade Social para suprir necessidades ou cobrir despesas superiores à receita de empresas, fundações ou fundos, inclusive dos mencionados no artigo 165, parágrafo 5º da Constituição Federal. São vedados a instituição de fundo de qualquer natureza sem prévia autorização legislativa. São vedados a transferência voluntária de recursos e a concessão de empréstimos, inclusive por antecipação da receita, pelos governos federal e estadual e suas instituições financeiras para pagamento de despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas do município. Artigo 148.
Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos, grifem aí, 4 meses daquele exercício do ano, então nos últimos 4 meses daquele ano. Caso em que, reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente. Então, serão incorporados, no ano posterior. Parágrafo único. A abertura de créditos extraordinários somente será admitida para atender às despesas, grifem, imprevistas e urgentes, como as decorrentes, grifem de novo, de guerra, comoção interna e calamidade pública, observado o disposto no artigo 62 da Constituição Federal. Artigo 149. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais destinados ao Poder Legislativo, ser-lhe-ão entregues, grifem, até o dia 20 de cada mês. Isso vai se chamar duodécimo, na forma da lei complementar a que se refere o artigo 165, parágrafo 9º da Constituição Federal. Artigo 150. A despesa com pessoal ativo e inativo do município não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. Parágrafo 1º. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal a qualquer título pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta mantidas pelo município, só poderão ser feitas se 1. Houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesas de pessoal e aos créditos delas decorrentes. 2. Houver a autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parágrafo 2º. Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, durante o prazo fixado na Lei Complementar referente no caput, o município adotará as seguintes providências. 1. Redução em pelo menos, grifem aí, 20% das despesas com cargos em comissão e funções de confiança. 2. Exoneração dos servidores não estáveis. Parágrafo 3º. Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes para assegurar o cumprimento da determinação da lei complementar referida neste artigo, o servidor estável poderá perder o cargo, desde que o ato normativo motivado de cada um dos poderes especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa, objeto da redução de pessoal. Parágrafo 4º. O servidor que perder o cargo na forma do parágrafo anterior fará jus, grifem, à indenização correspondente, grifem aí, a 1 mês de remuneração por ano de serviço. Parágrafo 5º. O cargo objeto da redução prevista no parágrafo anteriores será considerado extinto, vedada a criação de cargos, emprego ou função com atribuições iguais ou assemelhadas pelo prazo de, grife aí, 4 anos. Parágrafo 6º. Lei federal disporá sobre as normas gerais a serem obedecidas na efetivação do disposto no parágrafo 5º. Título 4º. Da Ordem Econômica e Social. Capítulo 1º. Da Ordem Econômica. Seção 1ª. Disposições gerais. Artigo 151. Como agente normativo e regulador das atividades econômicas, o município exercerá, na forma da lei, as funções de, grife aí, fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. Artigo 152. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho e da livre iniciativa, tem por fim assegurar a existência digna a todos,
observados o princípio da função social da propriedade, a defesa do consumidor, a defesa do meio ambiente e a busca pelo pleno emprego. Parágrafo 1º. O município, no exercício do seu poder de polícia relativo às atividades que, em algum aspecto, dependam da sua regulamentação e fiscalização, imporá restrições, instituindo sanções àquelas que, em seu exercício, se opuserem ou se tornarem contrários aos princípios previstos neste artigo. Parágrafo 2º. A lei apoiará o cooperativismo e outras formas de associativismo. Parágrafo 3º. É assegurado o exercício de atividades aos vendedores ambulantes e artesãos nos espaços públicos disponíveis, em conformidade com a lei e o regulamento. Artigo 153. A intervenção no município, no domínio econômico, terá por objetivo estimular e orientar a produção, defender os interesses do povo e promover a justa e solidariedade sociais. Artigo 154. O município dispensará às microempresas e às de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução dessas por meio de lei. Artigo 155. O município poderá, em caso de relevante interesse coletivo, por meio de empresa pública, sociedade de economia mista ou outra entidade, explorar atividade econômica nos termos da lei. Opa! Deu ruim aqui. Vamos lá. Artigo 156. O município promoverá e incentivará o turismo como fator de desenvolvimento econômico e social. Agora vamos testar os nossos conhecimentos, né? Os nossos estudos. Vamos partir então para as nossas atividades, os exercícios. Vamos ver? Olha lá, dando continuidade, né, às atividades anteriores. Diz assim, a atividade 20. Quanto ao orçamento do município de Ponta Porã, segundo sua lei orgânica, a. O prazo para encaminhamento do plano plurianual à Câmara Municipal será até 6 meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro e devolvido após apreciação até o encerramento do segundo período da sessão legislativa? Será que esse é o prazo? Pause o vídeo, volte, leia, né? Assista de novo o vídeo se for necessário para você poder responder as suas questões. B. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias será encaminhado à Câmara Municipal até 30 de abril e devolvido após apreciação até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa? Esse é o prazo? C. A sessão legislativa ordinária será interrompida sem a aprovação sobre o projeto de lei de diretrizes orçamentárias? D. O prazo para encaminhamento da lei orçamentária à Câmara Municipal será até 30 de agosto, devendo ser devolvida após apreciação, até o encerramento do segundo período da sessão legislativa. E. O prazo de lei orçamentária não será acompanhado com demonstrativo dos efeitos sobre as receitas e despesas públicas decorrentes de isenções, anistia, remissão, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícias concedidas pela administração municipal. Então, qual seria a correta? Vamos ver? 1, 2, 3. Muito bem, para quem marcou a letra D. O prazo para encaminhamento da lei orçamentária à Câmara Municipal será até 30 de agosto,
devendo ser devolvida após a apreciação, até o encerramento do segundo período da sessão legislativa. Vamos para a próxima questão. Vamos ver. 21. Ainda no que diz respeito ao orçamento municipal de Ponta Porã, marque a alternativa incorreta. Faz um quadradinho nela, marca, a palavra-chave. Nós estamos falando sobre o quê? O orçamento municipal. Vamos ver. A. Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correntes, poderão ser utilizadas, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização do legislativo? Verdadeiro ou falso, B. São vedados, no que diz respeito ao orçamento municipal, o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual, bem como a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. Verdadeiro ou falso? C. Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos 6 meses daquele exercício, caso em que, reaberto nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente. Verdadeiro ou falso? D. A abertura de créditos extraordinários somente será admitida para atender às despesas imprevistas e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna e calamidade pública, observado o disposto no artigo 62 da Constituição Federal. Verdadeiro ou falso? Depois, E. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais destinados ao Poder Legislativo, ser-lhe-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em 12º na forma da lei complementar, a que se refere o artigo 165, parágrafo 9º da Constituição Federal. Bom, gente, muitas vezes nas questões é interessante, que a gente tenha algumas técnicas, e uma delas é a gente eliminar aquelas, a gente ir por eliminação. Então, se ele está pedindo para a gente a incorreta, a gente tem que ir naquelas, vamos deixando de lado, vamos descartando aquelas das quais a gente tem certeza, para daí, então, a gente chegar ali num consenso, Então, vamos ver qual é, a alternativa correta, o gabarito. 1, 2, 3. C. Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos 6 meses, não é esse o prazo, daquele exercício, caso em que, reaberto nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento no exercício financeiro subsequente. 22. Vamos ver lá. Testando os nossos conhecimentos. 22. Segundo a Lei Orgânica Municipal de Ponta Porã, no que diz respeito à ordem econômica, marque a alternativa correta. Então, tá pedindo a correta, circula ela e vamos sublinhar lá, as palavras-chave. A ordem econômica, é sobre isso que nós temos que nos atentar. A. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o município exercerá, na forma da lei, apenas as funções de fiscalização, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. Será que essa é a única função? B. A intervenção do município no domínio econômico terá por objetivo estimular e orientar a produção, defender os interesses do povo e promover a justiça e solidariedade sociais. C. O município dispensará às microempresas, às empresas de pequeno porte,
assim definidas em lei, tratamento jurídico igualitário, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução desta por meio de lei? D. O município não poderá, em caso de relevante interesse coletivo, por meio de empresas públicas, sociedade de economia mista ou outra entidade, explorar a atividade econômica nos termos da lei? E. Tá um A ali, mas entenda como E. O município deixará de promover e incentivar o turismo como fator de desenvolvimento econômico e social? Vamos ver? Um tempinho. 1, 2, 3. B. A intervenção do município no domínio econômico terá por objetivo estimular e orientar a produção, defender os interesses do povo e promover a justiça e solidariedade social. É isso. Por hoje ficamos aqui. Encontro vocês na próxima aula.